E olha, a imigração estava entre as propostas de campanha de Donald Trump. O presidente eleito prometeu retomar políticas migratórias e fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Para fazer uma análise sobre essa aprovação dos norte-americanos, a gente faz conexão agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É mais um momento histórico que a gente conta realmente com a análise do professor aqui no Conexão. Uma boa tarde. Gostaria de começar perguntando justamente sobre essa questão, esse ponto da imigração. Algo que foi tão batido na campanha, né, e que tinham propostas ali muito diversas. Horas os candidatos se acusando que o problema da imigração ilegal era de um, era de outro, mas agora o fato é que o Trump promete fazer uma política muito diferente da de Joe Biden. Qual é a sua análise, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos escutam, né? Olha, essa questão se transformou numa espécie de ponto de honra e uma espécie de desaguador de todas as ambições do pensamento conservador americano, né? De alguma forma, antes de se transformar numa espécie de bode expiatório geral desse processo. Se olha os números, a gente tem um pouco de diferença da situação, né? Nós temos 26 milhões em população de 344, sendo que praticamente 11 milhões e 8 milhões e 800 mil pessoas são chamados indocumentados. São pessoas que entraram nos Estados Unidos, pediram asilo, estão esperando essa situação, ou fogem da polícia. Então, aquilo que eles chamam de sem documento. É este grupo que ficou como uma espécie de alvo de toda a atenção, toda essa pressão por políticos. Quando a gente olha para isso, Kelly, a gente observa com clareza que foi um tema melhor. Vamos lá, né? Primeiro, quando nós imaginamos que esses imigrantes possam ser altamente impedidos de entrar, isso vai ter um reflexo direto no PIB americano. O Pearson Institute, que é um instituto bastante sério de cálculo econômico, atribui aos imigrantes a geração de 1,2% do PIB americano. Eles são responsáveis por isso. Esses imigrantes que são indocumentados, eles fazem as tarefas que o americano não quer fazer. Há um outro dado sobre esse processo. As políticas de Trump durante o governo deles tiveram resultados piores do que as do governo Biden e a mesma do governo Obama. Esse quadro deve ser levado em conta quando a gente olha e pensa um pouquinho sobre o que fazer com os imigrantes. Pois é. Agora, seria, então, já que o senhor trouxe dado importante de como essas pessoas fazem a diferença no PIB americano, mas o Trump vem com essa proposta realmente de deportação em massa, o que a gente coloca aqui na mesa agora, né? A economia americana vai perder, mas, ao mesmo tempo, o Trump diz, olha, é o fim do sonho americano para quem não nasceu aqui. O que a gente pode dizer? A imagem é boa, né, Kelly? O fim do sonho americano para quem nasce aqui, né? Pelo menos isso mesmo, né? Só que nós precisamos olhar essa situação como ela realmente é, né? O Trump vai... É bom a gente lembrar, e o Financial Times fez interessante sobre isso, sobre as promessas não cumpridas do primeiro governo Trump. A primeira era o tal muro, você deve isso. O muro fecharia a fronteira com o México. O muro não foi sequer dentro do prometido. Foi apenas um para tirar foto para a campanha. Nenhuma das promessas em relação aos imigrantes foram cumpridas. Durante o período da pandemia, Trump chegou a deportar alguns imigrantes usando o famoso 42, que era sanitária que existia desde o século XIX. Então, de alguma forma, quando se olha para isso, a Trump foi coisa, mas a realidade de cumprir é outra. Vamos a uma coisa bem simples para a gente entender. Quase 11 milhões que Trump promete deportar. E para onde, Kelly?
Qual é o país que vai aceitá-los? Como é que se é feito isso? Criar campos de concentração? Essa realidade, de alguma forma, tem que ser presente quando a gente olha para julgar as promessas absolutamente político-eleitorais de Trump. Ou as pessoas observem, o governo inglês, não é? Que perdeu a eleição, tem uma política dessas de deportação, vou lembrar, organizando, inclusive, pagando o governo de Ruanda para receber. O governo de Ruanda, 2 voos, e parou. Imagine você, na realidade inglesa, que é muito menor do que o problema americano, que era assim, dia 300 a 4 mil imigrantes ilegais passíveis de deportação, imagine 11 milhões. Se o governo inglês não conseguiu, com uma ex-colônia que recebesse os seus deportados, para onde Trump vai deportá-los? Para o México? Para qual país da América Central? Para o país de origem. O país de origem eu não recebo. Essa situação vai ficar, de fato, bastante tensa e eu acredito, sinceramente, que essa situação dos imigrantes a serem deportados não passa a promessa de campanha. Pois é, e o que mais pode não passar, hein, professor? Porque, veja, o Trump, ele pega um momento diferente, né? Com conflitos, com guerras, com o cenário econômico desafiador. Então, quais outros pontos a gente pode ver que são difíceis de serem cumpridos? Olha, Kelly, pegue um exemplo muito concreto desses pontos. A tarifa de importação. Imaginar que ele faça o que ele está dizendo. Colocar tarifas de importação de 10% para todos os produtos e depois impedir as tarifas. Quando você faz importação e ensina qualquer manual de teoria econômica, você torna o produto interno mais caro. E a concorrência do interno. Produto interno mais caro tem nome, chama inflação. Como é que vai fazer? Porque todas as vezes que você cria barreira, o resultado de preços comerciais é o preço interno. Todos os manuais de economia ensinam a mesma coisa. Fronteiras abertas, mercado aberto, significa competição, significa tecnologia, significa preços melhores. Aliás, se nós olharmos para a história recente americana, os acordos com os sinaliza exatamente isso. O produto chinês consegue segurar a inflação nos Estados Unidos. Ele chega mais rápido. Ele chega ciente. Esse quadro que forma, talvez as promessas de Trump de criar barreiras comerciais seja também algo que vai ficar muito mais para aquilo que eu faço, para aquilo que eu falo, do que para aquilo que eu faço. Há uma inflacionária que acontecerá até mesmo pela supervalorização do dólar, como você estava mostrando há minutos atrás, e isso vai ser enorme na produção também dentro dos Estados Unidos. Vai se agravar e as regras de importação provavelmente pouco sairão dos discursos. Professor, muito obrigada, viu? Mais um momento histórico e a gente junto. Isso é muito importante, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde a todos que nos escutaram.